Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Esse é o Sã Doutrina, programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que tem como propósito principal o ensino fiel das Escrituras Sagradas. Esse é o nosso programa de toda quarta-feira, às 8 horas da noite, e todos vocês são muito bem-vindos. E como eu disse, o nosso propósito principal é o ensino fiel das Escrituras Sagradas, e para isso nós estamos oferecendo este curso que ocorre todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite, um curso básico de teologia nas doutrinas fundamentais da fé cristã. Quero deixar bem claro, como a gente sempre busca lembrar, que a sua participação no Sã Doutrina ela é fundamental, e eu quero te incentivar a participar, a fazer esse programa conosco. Então, se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, se você quiser fazer algum comentário, deixa o comentário aí no nosso chat. Depois esse vídeo vai ser editado, vai ser colocado no YouTube. Você tem ali a possibilidade também de lançar a tua pergunta, o teu questionamento, a tua ideia. E na medida do possível nós vamos interagir com você. Então seja muito bem-vindo aí ao nosso Sã Doutrina, o nosso programa de teologia. Quero, antes de entrar no nosso programa, no programa nós já entramos, mas o nosso assunto, quero incentivá-lo a se inscrever no nosso canal no YouTube. Se inscreva lá, depois toque o sininho, e aí depois que você tocar aquele sininho, você vai começar a receber todos os nossos vídeos, todos os vídeos que são produzidos pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Faça isso e a gente vai ficar muito feliz com isso. Esse é o nosso 8º programa, essa é a nossa 8ª aula, depois que o Sã Doutrina começou nesse esquema de palestra, aula, esse curso de teologia. Então nós estamos no nosso 8º programa, e hoje eu não vou fazer aquele resumão de todas as aulas que nós vimos até aqui, até o programa passado, até o nosso 7º programa, nós fazíamos sempre um resumo bem rápido, desde a primeira aula até a aula atual. Hoje eu quero só retomar com você a nossa aula passada, e nós vamos a princípio fazer assim daqui para frente. A partir desse 8º programa nós vamos sempre retomar, nós vamos fazer um resumão da última aula. Então, no nosso 7º programa, hoje é o nosso 8º, mas no nosso 7º programa nós falamos sobre os nomes de Deus, E aí você tendo alguma dúvida, vai lá, assiste de novo e faça suas anotações, enfim, depois envie alguma pergunta para a gente, e a gente vai construindo entendimento juntos. Mas hoje eu quero passar bem rápido no que nós vimos, pelo menos nos principais tópicos da aula passada, do nosso programa passado. Então foi sobre os nomes de Deus, e basicamente nós vimos o seguinte: primeiro nós lembramos que nos tempos bíblicos, diferente razoavelmente dos nossos tempos, os nomes representavam em muito basicamente duas coisas, Quando o nome costumava ser escolhido, o nome costumava ser escolhido para comunicar de alguma forma o caráter de uma pessoa, ou então a circunstância em que aquela pessoa ela nasceu. Basicamente era isso. Agora, especificamente no que se refere a Deus, os nomes, ou o nome de Deus, ele revela, ou eles revelam, nós vimos alguns nomes, eles revelam o caráter de Deus. Então nós tivemos algumas aulas bem introdutórias, falando desde das motivações dos estudos teológicos, e passamos pelas Escrituras Sagradas, e aí há 2 programas atrás nós começamos a falar sobre o conhecimento de Deus. Falamos sobre conhecimento de Deus em termos bem gerais, falamos também sobre os nomes de Deus, e hoje nós vamos falar sobre os atributos de Deus. E perceba que um tema tem conexão com o outro tema. Então, no programa passado, começamos a falar sobre os nomes de Deus, porque os nomes de Deus revelam quem Deus é. Os nomes de Deus revelam aspectos do seu caráter santo, perfeito e imutável. Então, uma segunda consideração que eu quero fazer sobre a aula passada é que nós vimos alguns nomes de Deus no Antigo Testamento. E aqui eu quero só citar os nomes que nós vimos, e fizemos alguns comentários e lemos vários textos que faziam referência a esses nomes. Nós vimos os seguintes nomes: El, Elohim, Elion, Adonai, El Shaddai e Jeová ou Yahvé. Esses os nomes do Antigo Testamento. No Novo Testamento nós vimos aqueles 3, Theos, Kyrios e Pater.
Então, basicamente, a nossa aula, ela girou em termos desses temas, né? E nós vimos vários textos, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, que faziam referência a esses nomes de Deus. Lembrando que o nosso objetivo é buscar conhecer a Deus. E por que estudar então os nomes de Deus? Porque os nomes de Deus, eles revelam aspectos do caráter de Deus. E nós, especificamente, nós citamos também e falamos, né, que nós íamos falar um pouquinho mais, isso desde a aula passada, sobre o nome Jeová ou Iavé, né? Então quero só terminar esse resumão falando um pouquinho sobre algumas ideias que estão contidas, né, que são transmitidas a partir do nome Jeová ou Iavé, né, que é o nome, nós vimos até na aula passada, que é o nome principal de alguma forma, né, entre aspas, é aquele nome central de Deus. Então, algumas ideias que são transmitidas no nome Iavé. A ideia de eternidade, não que em outros nomes essa ideia não seja transmitida, mas de modo muito mais claro, ela é transmitida no nome Jeová ou Iavé. A ideia de autossuficiência, que vai ser repetida num atributo que nós vamos estudar hoje. A ideia de autonomia, né? Deus é um ser autônomo. A ideia de soberania, Deus é soberano sobre absolutamente tudo. A ideia de fidelidade às suas promessas, Deus fez promessas nas Escrituras e Ele é fiel no cumprimento dessas promessas. E essa realidade, né, a fidelidade de Deus às suas promessas, ela é expressa no nome Iavé ou Jeová. E por fim a ideia que é transmitida também, né, uma ideia bem central, transmitida no nome Jeová, é a ideia que ele é o Deus da aliança eterna. É um Deus que fez aliança com o seu povo e ele cumpre a aliança com o seu povo. Né? Essa Jeová ou Iavé normalmente é usado nas Escrituras Sagradas, especialmente no Antigo Testamento, quando faz referência ao Deus da aliança. Ao Deus que fez aliança com o seu povo, aliança essa que por vezes é quebrada pelo seu povo, mas é sustentada de forma perfeita e fiel por Deus, né? E perceba que isso não é só teoria, né? Quando a gente reflete sobre essa realidade, a realidade de que Deus escolheu um povo desde os tempos eternos, salvou esse povo no tempo e remirar esse povo, né, de forma definitiva na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, é algo que sustenta a fé cristã, é algo que deve promover adoração, louvor, segurança, né, e fidelidade por parte do povo de Deus em relação a Deus. Mas mesmo que às vezes o povo de Deus quebre essa aliança nunca é quebrada por parte de Deus, né? Então essas são algumas ideias. Teve um ouvinte nosso, né, um irmão que nos acompanha e que fez uma pergunta nesse sentido, não lembro o nome dele agora, e aí eu quero só, né, retomar essa questão das verdades, de algumas verdades, né, existem outras, mas de algumas verdades que estão presentes no nome Iavé. Então isso, de maneira muito geral, é o que nós vimos na aula passada. No programa de hoje nós vamos continuar, né? Nós vamos continuar buscando conhecer um pouco mais a Deus a partir das Escrituras Sagradas. Então nós fizemos um programa sobre o conhecimento de Deus, depois o programa 7 sobre os nomes de Deus, e hoje nós vamos falar sobre os atributos de Deus. Essa nova aula, né? Esse novo programa, ele não tem uma parte só, né? Hoje é o programa Os Atributos de Deus, parte 1. Próxima semana, Deus permitindo, os atributos de Deus, parte 2, porque são vários atributos. Nós não vamos ver todos os atributos, mas vamos pegar alguns, vamos selecionar alguns que nós consideramos os principais. Tá? Então, os atributos de Deus. Quero fazer uma breve consideração sobre um livro que eu já vou deixar indicado para você. Eu já deixei indicado numa aula passada, né, num programa passado, que tem o nome do nosso programa de hoje e do próximo programa, que são os atributos de Deus, do A.W. Pink, da editora Peace, né? E no início do livro, esse é um clássico sobre esse assunto, e no início do livro, olha só o que o A.W. Pink afirma. Ele diz o seguinte:
Mas o que se gloriar, ou melhor, ele começa assim, no texto de Jeremias 9, 23 e 24, esse texto não está na nossa tela hoje. E está escrito assim, Jeremias 9, 23 e 24. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força. Não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. E aí ele faz a seguinte afirmação: um conhecimento salvador e espiritual de Deus é a maior de todas as necessidades de cada criatura humana. Um conhecimento salvador e espiritual de Deus é a maior de todas as necessidades de cada criatura humana. Perceba que quando ele fala sobre o conhecimento de Deus, ele adjetiva esse conhecimento. É um conhecimento espiritual e salvador. É porque, infelizmente, nós vimos isso nas aulas introdutórias, né? Que é possível ter um conhecimento meramente teórico, né, de Deus e não ter um conhecimento espiritual e salvífico. E o que ele deixa bem claro aqui que a necessidade mais básica de cada criatura humana é ter um conhecimento espiritual de Deus, um conhecimento que ele chama aqui um conhecimento salvador de Deus. Então nós, clamamos a Deus para que o que nós estamos estudando aqui juntos realmente promova em mim, em você, em todos, um conhecimento cada vez mais espiritual de Deus. Que nós possamos colocar em prática na nossa vida, em nossos pensamentos, em nossos desejos, em nossas atitudes, o que nós estamos aprendendo sobre aquilo que nós estamos conhecendo de Deus. E principalmente, mais do que conhecer sobre Deus, que nós possamos, pela graça de Deus, pela iluminação do Espírito Santo, que nós possamos conhecer a Deus e que esse conhecimento traga transformação à vida de cada um de nós. Então, voltando, estamos estudando os atributos de Deus e a primeira pergunta que eu faço, que eu quero compartilhar com você, a resposta é: o que são atributos, Normalmente nós não usamos essa palavra no dia a dia. Claro que alguns sim, outros não, em algumas áreas sim, mas na maioria eu creio que não. Mas o que são atributos? E especificamente, o que são atributos no sentido teológico, que é o que nos interessa. Atributos, de forma geral, são características, mas o que são atributos no sentido teológico? E aí eu pego essa definição aqui, ou esse comentário, do Luiz Berkoff, que é um autor que está nos ajudando aqui, Nós estamos usando bastante as ideias do Luiz Berkoff nesse curso fundamental de teologia. Ele diz o seguinte: quando nós falamos sobre os atributos de Deus, o que vem à nossa mente? Ele destaca duas coisas. Estamos nos referindo às perfeições que são atribuídas a Deus pelas Escrituras. Então, primeira ideia. Quando nós falamos de atributos, nós estamos falando das perfeições que são atribuídas a Deus pelas Escrituras Sagradas. Então, as Escrituras Sagradas atribuem algumas perfeições ao ser de Deus. Essa é a primeira ideia. E mais, quando nós estamos falando sobre atributos de Deus, nós também estamos pensando naquelas perfeições exercidas por Deus em três aspectos da realidade. Nós estamos pensando naquelas perfeições exercidas por Deus na criação, na manutenção da criação, que nós chamamos em teologia de providência, e nós estamos também pensando naquelas perfeições exercidas por Deus na redenção. Então, olha só que interessante e importante para a gente aqui montar o nosso quebra-cabeça. Quando nós falamos em atributos de Deus, nós estamos pensando, como o Luiz Berkoff deixa bem claro aqui, naquelas perfeições que são atribuídas ao ser de Deus na própria Escritura Sagrada, que nós já deixamos bem claro nos primeiros programas, que é a base sobre a qual nós vamos buscar todas as informações, todas as verdades acerca de quem Deus é, quem nós somos, o que Ele exige de nós, o que Ele já fez por nós, o que Ele sempre fará por nós, o que é nossa responsabilidade. Então, as Escrituras Sagradas, a base da nossa reflexão. Então, as Escrituras, elas falam sobre algumas perfeições sobre o ser de Deus. Essas perfeições são os atributos de Deus. E mais, quando nós falamos dos atributos de Deus, são aquelas perfeições que Ele exerce na criação, na manutenção da criação, que é a providência de Deus,
e, por fim, na redenção, né? Nos atos redentivos ou nos atos redentores de Deus para salvar a humanidade que estava totalmente perdida nos seus pecados. Então nós vamos estudar isso, essas perfeições do ser de Deus. E antes de entrar, hoje vai ser a parte 1, como eu disse no início, né? Nós vamos falar sobre os atributos incomunicáveis. Mas eu já estou até adiantando um pouco. Sempre quando a gente fala sobre os atributos de Deus, com uma ou outra exceção, mas na maioria dos livros de teologia sistemática, né? Na maioria dos livros de introdução à teologia, a gente está tentando entender os atributos. E sempre de uma forma didática, para que a gente busque compreender corretamente esses atributos, os autores eles dividem esses atributos em 2 grandes grupos. Os atributos incomunicáveis de Deus e, do outro lado, os atributos comunicáveis de Deus. Atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. Hoje, a nossa aula vai girar em torno somente dos atributos, não de todos, né, mas dos atributos incomunicáveis de Deus. Tá? Então, hoje, essa aula, esse programa, Os Atributos de Deus, parte 1, ele vai basicamente girar em torno dos atributos chamados na teologia de atributos incomunicáveis. Mas o que são atributos incomunicáveis? De modo muito simples, são aquelas perfeições de Deus que só Ele tem. Essas perfeições de Deus não foram comunicadas às criaturas, não foram transmitidas ao ser humano. De modo muito simples é assim. Nas palavras do Luiz Berkoff, os atributos incomunicáveis são as perfeições divinas que não encontram comparação na criatura. Ok? Não encontram, são aquelas perfeições, aquelas características que não encontram analogia na criatura. São aqueles atributos que destacam a distinção absoluta que existe entre Deus, a sua grandeza transcendente e a sua criação. Então, nos atributos comunicáveis, se atributos incomunicáveis são aqueles que não foram transmitidos, nós sabemos então que os atributos comunicáveis são aquelas características que existem em Deus no nível da perfeição, e existem também nas suas criaturas num nível de imperfeição, mas existem, foram comunicadas. Os atributos incomunicáveis marcam a distinção absoluta que existe entre o ser de Deus e todos os demais seres, especificamente, né, os homens, as suas criaturas, né, aqueles que foram criados à sua imagem e semelhança. Então, entendemos o que significa atributos. Entendemos que quando nós estudamos os atributos, existe essa divisão básica, atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. Hoje nós vamos estudar, introdutoriamente, os atributos incomunicáveis. Então vamos, a eles. O primeiro atributo incomunicável, na verdade são 2 muito parecidos, né? Os 2 primeiros atributos incomunicáveis de Deus é a sua autoexistência e a sua independência. Deus é autoexistente e Deus é independente. Em que sentido, né? Vamos fazer algumas considerações sobre esse primeiro atributo incomunicável de Deus. Vamos lá então. O que significa essa autoexistência e a independência de Deus? Vem à nossa mente algumas ideias. Primeiro, Deus existe por si só. Deus não depende de ninguém para ele existir. Deus sempre existiu, existe e sempre existirá, sem depender de absolutamente nada, a não ser dele mesmo. Você não é assim, eu não sou assim, e nenhum dado criado, né, nenhuma criatura é assim. Todos os demais seres que existem, exceto Deus, são seres que precisam de algo externo para eles existirem. Eu não tenho a causa da minha existência em mim mesmo. Você também não tem a causa da sua existência em você mesmo. Deus é um ser autoexistente e independente. Outras ideias que vêm à nossa mente quando nós pensamos sobre esse atributo incomunicável, esses 2 atributos incomunicáveis, né? A autoexistência e a independência. Deus não depende de nada e ninguém externo a ele para a sua existência. Tudo que existe depende de Deus, mas ele não depende de nada a não ser dele mesmo. E aqui nós podemos fazer uma relação com o assunto do programa passado.
programa 7, a gente estava falando sobre os nomes de Deus. Hoje nós até retomamos com aquele que é o nome, coloquemos assim, o nome principal, que é Jeová. Uma das verdades presentes no nome Jeová, ou Yahvé, é a sua eternidade, a sua independência, a sua autoexistência. E aí agora nós estamos estudando um atributo, dois atributos a princípio incomunicáveis: a sua autoexistência e a sua independência. Então nós temos uma relação direta com o nome Jeová, o soberano sobre absolutamente tudo, autoexistente, independente de tudo. O primeiro texto que eu quero ler com você, e esse texto está aí, vai ser projetado para que você acompanhe, é um texto, obviamente, que também dá base, né, para a ideia da autoexistência e da independência de Deus, como os primeiros atributos incomunicáveis que nós estamos refletindo. João, capítulo 5, 26. João, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 26, está escrito assim: porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Então essa expressão que é repetida, né? Em si mesmo, ter vida em si mesmo, tanto o Pai é assim, quanto o Filho é assim, aponta para a autoexistência e a independência de Deus no que se refere à vida. Outros textos que mostram a independência de Deus. Primeiro, independência em relação ao pensamento. Nós vamos ver agora a questão da independência de Deus relacionada a vários aspectos, do seu ser. Primeiro, independência em relação ao pensamento. Romanos 11, 33, 34. Acompanhe aí, por favor. Romanos 11, 33 e 34. Lá está escrito assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? É aqui Paulo, já indo para a segunda metade da sua carta aos Romanos, e depois dele falar sobre vários temas teológicos e práticos, ele, como alguns autores dizem, ele agora começa, ele no versículo 11, ele tem aqui algumas palavras de doxologia, algumas palavras de glorificação a Deus. Alguns dizem num tom assim menos coloquial, dizem que Paulo aqui explode em glorificação a Deus. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis, a gente não consegue sondar, a gente não consegue alcançar, são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Deus é o seu próprio conselheiro. Um outro texto, agora falando sobre a independência em relação à sua vontade. Não é só o pensamento de Deus que é independente. A vontade de Deus também é independente de qualquer coisa ou pessoa que seja externo a Ele. O texto é Romanos 9, 19 e 20. Romanos 9, 19 e 20 está escrito assim: tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Então, o homem é dependente, Deus é independente. O homem não é autoexistente, o homem depende de Deus para a sua existência. Deus é autoexistente. Nessa figura usada pelo apóstolo Paulo, existe aquela comparação, aquela metáfora, de que aponta para o fato de que Deus é o oleiro, nós somos o barro. Ele nos faz, nós não o fazemos. Nós somos seres totalmente dependentes de Deus. Outro texto, Daniel, capítulo 4. Daniel, lá no Antigo Testamento, Daniel, capítulo 4, versículo 35, está escrito assim: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes?
Deus pode chegar ao homem e dizer, né? O que você está fazendo? Você pode dizer de repente para alguém, correto ou incorretamente, o que você está fazendo? Mas o homem dizer para Deus o que ele está fazendo, de repente o homem, né, movido pelo seu pecado, pode até fazer isso, falar isso, mas sempre é errado. Sempre vai ser uma contradição de termos. Porque Deus é o Criador, Deus é o soberano, o homem é a criatura. E não é só uma distinção de categorias, né, criador e criatura. Existe uma distinção também da qualidade dessas categorias, né? Deus é o Criador santo e perfeito. O homem é uma criatura pós-pecado, né? É um ser pecador. O homem não é só limitado. O homem tem um problema muito grande com ele, depois de Gênesis 3. Que ele é um ser caído, ele é um ser quebrado, ele é um ser distorcido, né? Outro texto, Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4. Efésios capítulo 1, 3 e 4. 3 e 5. 3 a 5, perdão. Lá está escrito assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Aqui nós temos de novo uma palavra que nós não utilizamos no dia a dia, né, que é beneplácito. Talvez tenhamos outras, né, mas o que eu quero destacar aqui é beneplácito, que é o seu bom prazer. Ou seja, nós estamos vendo a independência de Deus naquilo que se refere à sua vontade. E tudo que Deus faz é segundo o beneplácito de sua vontade, segundo o bom prazer da sua vontade. E Deus é sempre santo quando tem prazer nisso ou naquilo. Próximo texto, Apocalipse, capítulo 4, versículo 11, está escrito assim: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Nós estamos estudando, né, nós estamos refletindo de modo bem breve, bem rápido, sobre a independência de Deus naquilo que se refere à sua vontade. E, de novo, o texto de Apocalipse, a semelhança dos outros textos que nós lemos, o texto de Daniel, o texto de Efésios. Deus exerce a sua vontade segundo o seu prazer. Tudo que ele cria, todas as coisas vieram a existir e foram criadas segundo a sua vontade. Você não consegue ser assim e eu não consigo ser assim. Primeiro, porque nós não temos nem a soberania, e segundo, que nós não temos nem a retidão e a santidade. Né? Nem tudo que é da nossa vontade é bom assim. Algumas coisas que são da nossa vontade são extremamente ruins e longe de serem soberanas. Deus é sempre soberano no exercício da sua vontade, sempre santo no exercício da sua vontade. Perceba que nas Escrituras e na vivência nossa, nós sabemos que esse é um atributo incomunicável. Nós não somos independentes, pelo contrário, nós somos dependentes e nós não somos autoexistentes. Nós existimos por causa de Deus, porque Deus quer, porque Deus permite. É uma outra linguagem que a gente pode usar também. Mais outros aspectos sobre a independência de Deus. A independência em relação ao seu poder. Salmo 115, 3, lá está escrito assim: No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Ele é independente no que se refere ao poder. Você não é assim, eu não sou assim. Deus é assim. Independência em relação ao seu conselho, né? Ele, um texto que nós lemos anteriormente, também falava, né? Quem pode buscar, quem pode dar conselho para Deus, né? Deus, ele tem a fonte do conselho nele mesmo. Não é assim conosco. Então, o texto que nós vamos ler é Salmo 33, 11. Salmo 33, 11, que mostra, né, aqui nós queremos destacar a independência de Deus em relação ao seu conselho. Lá está escrito assim: O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Então aqui não fala só que Deus é a fonte de todo conselho,
mas que esse conselho, que tem a sua fonte em Deus, é perene, é para sempre. Não é passível de ser corrigido, porque vem de Deus e é perfeito. E por fim, a independência em relação a tudo e o fato de que todas as coisas dependem de Deus. O texto é Atos 17, 24 e 25. Aqui vai repetir uma ideia que nós falamos anteriormente, porque aqui nós queremos fechar esse argumento, né, desse primeiro atributo incomunicável, a autoexistência e a independência de Deus. Então, é sobre absolutamente tudo mesmo essa autoexistência e independência. Atos 17, 24 e 25 está escrito assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Então aqui, claro que aqui a gente está falando de uma maneira muito rápida e breve, né? Mas o que nós queremos destacar desse texto de Atos 17, 24 e 25 é que não é só Deus que é soberano sobre tudo. Tudo depende dele. As duas coisas ao mesmo tempo. Deus é soberano sobre absolutamente tudo. Ele é autoexistente e ele é independente de absolutamente tudo. E tudo é dependente dele. Tudo está sob o seu domínio e sob a sua soberania. Então esse é o primeiro atributo incomunicável que nós queremos, né, que nós passamos aí de modo bem rápido, bem panorâmico. A autoexistência e a independência de Deus. Segundo atributo incomunicável de Deus que nós queremos destacar e estudar junto com você é a imutabilidade de Deus. Imutabilidade de Deus. Algumas considerações, na verdade uma consideração sobre a imutabilidade de Deus, o que vem a ser de forma geral, usando aqui um pouco das palavras do Luiz Berkoff. Isso significa, né, a imutabilidade de Deus significa que Deus é para sempre o mesmo e ele é isento de toda e qualquer mudança em seu ser, toda e qualquer mudança em suas perfeições, toda e qualquer mudança em seus propósitos e nas suas promessas. Deus é o mesmo para sempre e nada muda nele. As suas promessas não mudam, os seus propósitos não mudam, o seu ser não muda, as suas perfeições não mudam. Obviamente nós estamos falando de forma geral, mais à frente nós vamos, não nessa aula, em outros assuntos, nós vamos falar que, embora o ser de Deus não mude, a forma como Deus lida com o seu povo, ela tem as suas variações e uma coisa não contraria a outra, né? Aquele exemplo que provavelmente você deve ter ouvido, né? Não é pelo fato de que Deus abriu o Mar Vermelho para o povo do céu passar lá no Antigo Testamento, que significa que ele vai necessariamente abrir todas as vezes que seu povo passar por perigos nos dias de hoje, né? Então, a forma dele pode mudar. Não é pelo fato de que Deus falou, né, por intermédio de uma sarça, que ele vai continuar falando assim, até porque a própria a fala de Deus, a autorrevelação de Deus na sarça, em outros momentos que nós já vimos em programas passados, eles apontavam de alguma forma para uma revelação mais completa que viria no futuro, né? Então, nós reafirmamos que Deus, ele é imutável, embora as suas formas de agir pela própria Escritura, elas podem mudar. E uma coisa não contraria a outra, tá? Mas isso é só para adiantar, nós vamos voltar aqui para falar sobre esse atributo que é a imutabilidade. Alguns textos que mostram essa verdade, esse atributo que existe em Deus e que não foi comunicado a mim e a você. Salmo 102, 27, lá está escrito assim: tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Né? Então, o salmista afirma que Deus é sempre, né? Tu és sempre o mesmo. Um outro texto, Malaquias 3, 6, lá está escrito assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus mesmo falando sobre a sua imutabilidade, né? Sobre o fato de que ele não muda.
E, por fim, o último texto, que fala sobre a imutabilidade de Deus, Tiago 1,17. Lá está escrito assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus é aquele que não é passível de ser melhorado, né? É aquele que não é passível de ser aperfeiçoado. Ele não muda, ele é imutável, né? E longe disso dá algum tipo de ideia, né, de que ter comunhão com alguém que não muda, de repente é algo que não tem, né, movimento. Pelo contrário, né? Só existe vida dinâmica, só existe vida verdadeira em comunhão com aquele que nunca muda, porque não precisa mudar, porque ele é o dono de absolutamente soberano sobre absolutamente tudo, né? Deus é uma outra consideração que eu quero fazer antes de passarmos para o nosso intervalo. Deus é imutável em seu ser íntimo, em seus atributos, em seus propósitos e em seus motivos de ação e também nas suas promessas, como nós falamos no início. E a última consideração para a nossa reflexão é que quando a Bíblia, e eu sei que de repente alguns aí de vocês, de maneira correta, de repente está levantando algum questionamento, né, falando, mas Deus em alguns momentos não mudou nas Escrituras, né? Nós não vamos fechar toda essa questão agora, vamos tratar um pouco mais à frente, mas a ideia aqui, só adiantando, é que quando a Bíblia fala sobre Deus, por exemplo, se arrependendo, e é sempre entre aspas, né? Essa é a linguagem usada, Deus se arrependendo, evidentemente essa é uma maneira humana de falar sobre uma ação divina. Repetindo algo que nós dissemos lá pelo programa 3, nós falamos que a linguagem bíblica é uma linguagem acomodativa, né? Então, Deus, para se comunicar com o ser humano, Deus, o soberano, para se comunicar com seres como eu e como você, ele se utiliza, obviamente, de uma linguagem humana, né? Mas essa linguagem é uma linguagem acomodativa, se acomoda aos nossos limites, né? Então, por isso que você vê, às vezes, na Bíblia, por exemplo, Deus se arrependendo. Obviamente não é arrependimento como eu e você experimentamos. Eu me arrependo quando eu erro. Deus não erra. Então, obviamente que não é o mesmo tipo de arrependimento, né? Não está falando da mesma realidade. Então, na realidade, a mudança não é em Deus, mas no homem e nas relações do homem e Deus, né? Obviamente eu sei que de repente tem algumas reticências aí, né, algumas interrogações, e é normal, mas nós vamos tratar isso um pouquinho mais à frente. Mas a ideia é que vamos considerar biblicamente quais são as características, quais são os atributos de Deus. Deus é santo, Deus é soberano, Deus é perfeito, Deus é invencível, Deus é autoexistente, sendo orientados, né, nesse nosso comentário pelo que nós temos aprendido hoje. Deus é autoexistente, Deus não muda, ele é imutável e Deus é independente, tá? Então nós vamos fazer um breve intervalo, falamos sobre autoexistência, independência e imutabilidade, um breve intervalo, alguns minutinhos, e nós voltamos com mais um atributo incomunicável, que é a infinitude de Deus, tá? Daqui a pouco, não saia daí não, nós já voltamos daqui a pouquinho. Estamos de volta, espero que você não tenha saído daí. Estamos de volta para o nosso Sã Doutrina, segunda e última parte dessa primeira parte, falando sobre os atributos de Deus. Então, só retomando, estamos falando sobre os atributos incomunicáveis de Deus, não estamos falando de todos, né? Mas estamos aí introduzindo alguns. Falamos sobre a autoexistência e a independência de Deus, e falamos também sobre a imutabilidade de Deus, o fato de que Deus, ele não muda, ele não é passivo de correções, de adaptações, nada disso. Ele é perfeito em seu ser e ele é um ser imutável. Agora, depois do intervalo, nessa segunda parte do nosso programa, como eu havia deixado bem claro no finalzinho, antes do intervalo, nós vamos falar sobre a infinitude de Deus. Pensa nisso, a infinitude de Deus. Deus é um ser infinito, ele não teve início, não tem meio, não tem fim. E a primeira consideração, além dessa que eu fiz, eu quero destacar, e também novamente, né, o Luiz Berkoff, que nos ajuda nesse sentido. Quando nós falamos de infinitude, ou da infinitude de Deus, nós falamos daquela perfeição,
da natureza de Deus, pela qual tudo o que pertence a Ele não tem medida e não tem quantidade. Presta atenção nisso. Quando nós falamos sobre a infinitude de Deus, que é o atributo incomunicável que nós vamos terminar esse programa de hoje, né? E tem bastante coisa para a gente ver. Nós estamos falando do quê quando nós falamos sobre a infinitude de Deus? Nós estamos falando sobre aquela perfeição do ser de Deus, né? Que de alguma forma deixa bem claro que tudo o que pertence a Deus é infinito, não tem fim. É aquela perfeição da natureza de Deus pela qual tudo o que pertence a Ele não tem medida e não tem quantidade. É infinito. Infinito. Então, esse atributo, a infinidade de Deus, a infinitude de Deus, ele pode ser considerado a partir de diversos fatores, a partir de vários pontos de vista, melhor dizendo, me corrigindo, tá? Esse atributo da infinitude de Deus pode ser considerado a partir de vários pontos de vista. Primeiro ponto de vista, né, a primeira faceta da infinitude de Deus. Quando nós falamos de infinitude, nós estamos pensando na perfeição infinita de Deus. Perfeição infinita de Deus. Ou seja, a perfeição de Deus, ela não é finita. A perfeição de Deus é para sempre. É a infinitude, né, quando nós falamos sobre a perfeição infinita, nós estamos pensando, a ideia que vem à nossa mente é a de que a infinitude relacionada ao ser de Deus está na sua essência. Deus é infinito em seu conhecimento, Deus é infinito em sua sabedoria, Deus é infinito na sua bondade, no seu amor, na sua retidão, na sua soberania, na sua santidade e no seu poder. Todos esses atributos que estão presentes no ser de Deus, eles além de, né, por exemplo, quando a gente pensa no poder, Deus é poderoso, infinitamente. Deus é soberano. Só um pouquinho? Não. Infinitamente. Deus é santo. E a santidade dele não tem fim, é infinita. Ou seja, todos os seus atributos possuem infinitude. Tá? Um texto que nos mostra um pouco sobre isso. Jó capítulo 11. Jó 11, do 7 até o 11. Lá está escrito assim: porventura desvendarás os arcanos, né, os mistérios de Deus, ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria. Que poderás fazer? Mais profunda é ela do que o abismo. Que poderás saber? A sua medida é mais longa do que a terra e mais larga do que o mar. Se ele passa, prende alguém e chama juízo. Quem o poderá impedir? Porque ele conhece os homens vãos e sem esforço vê a iniquidade. Isso aqui tem muita coisa, né? E claro que a gente vai só aqui rasurar o superficial. Mas esse é um dos vários textos que falam, né, que mostram, onde nós nos baseamos para falar sobre a perfeição infinita de Deus. Deus é soberano sobre absolutamente tudo. Né? Aqui está no versículo 7º, né? De alguma forma não, é uma pergunta, né? Porventura desvendarás os mistérios de Deus ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Infinito. É uma pergunta que já tem uma resposta pronta. Não, é impossível desvendar os mistérios de Deus. Né? Até porque se nós conseguíssemos desvendá-los, eles não seriam mistérios. Mistérios humanos às vezes pode entrar nessa nós não conseguimos, porque quando nós desvendamos, deixam de ser mistério. Agora o mistério, os arcanos de Deus, né? Enfim, esse é um dos textos que mostram essa infinitude de Deus, especificamente falando sobre a sua essência, né? Então não existem limitações e não existem, obviamente, defeitos nas perfeições de Deus. Um outro texto, Salmo 145, 3. Lá está escrito assim, Salmo 145, 3. Grande é o Senhor
e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. A sua grandeza é insondável. Ou seja, existe infinitude na grandeza de Deus. Olha só, infinitude perpassando vários outros atributos de Deus, né? Salmo 92. Salmo 90, versículo 2. Lá está escrito assim: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. De eternidade a eternidade, tu és Deus. E nesse versículo, né, Salmo 92, está falando sobre a eternidade infinita de Deus. Então seria, o que é a eternidade infinita de Deus? É a infinitude de Deus relacionada ao tempo. Quando você pensa na infinitude de Deus relacionada ao tempo, você está pensando na eternidade, tá? Esse é um dos versículos. Existem mais 2 versículos que falam sobre a infinitude de Deus relacionada ao quê? Ao tempo. Salmo 102, 12. Lá está escrito assim: tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Ou seja, Deus permanece até quando? Para sempre. Para sempre. A infinitude aplicada ao tempo é a eternidade. E por fim, Efésios 3, 20 e 21 está escrito assim. Efésios 3, 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus. Preste atenção. Por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. A infinitude aplicada ao tempo é a eternidade. Deus é eterno. Deus é infinito. No seu poder, Deus é infinito na questão do tempo. Então, uma frase que eu quero ler com você, e está escrito, e vai ser projetada aí, uma frase do Luiz Berkoff, que fala da infinitude aplicada ao tempo. Olha só o que ele afirma. Deus transcende o tempo e possui o todo de sua vida de uma vez. Com ele, há somente um presente eterno e nenhum passado ou futuro. Eu e você, nós somos seres do tempo. Tudo que nós pensamos, né, nós sempre pensamos a partir das categorias nas quais nós estamos inseridos. E uma dessas categorias é a categoria temporal, é o tempo. Tudo que nós pensamos em passado, presente e futuro. Esse programa ele já está se aproximando do seu final. Teve um início, teve um meio, teve um intervalo, vai ter o seu fim, né? Porque nós só conseguimos pensar, né, dentro dessas categorias. Nós somos seres, chamemos assim, seres temporais, seres do tempo. Deus, embora tenha criado o tempo e se comunica com seres que ele criou, que somos nós, né, que estão dentro dessa categoria do tempo, mas Deus transcende o tempo, né? Deus transcende o tempo, Deus age no tempo. Deus é um ser eterno. Para Deus, só existe um presente eterno. Enfim, nós vamos parar por aqui, porque esse assunto, né, dá para a gente pensar bastante. Mas grave pelo menos isso, né? Deus, ele criou o tempo, ele se comunica e se relaciona com seres que estão no tempo, mas Deus transcende o tempo. Deus não é perecível ao tempo. Eu e você, sim, né? Se daqui 15 anos você me vê novamente, vai existir mudanças em mim. Mais rugas ainda do que aquelas que eu já tenho. E quando existe mudança em mim, significa que o tempo está passando, né? E eu sou perecível ao tempo, no certo sentido, né? Deus não. O tempo passa e Deus continua sendo exatamente o mesmo. Porque ele cria o tempo, mas transcende o tempo. Enfim. E mais uma consideração sobre a questão da infinitude de Deus, quando nós pensamos na onipresença, né? A sua imensidade infinita. Não é só na questão do tempo que Deus que nós consideramos a infinidade de Deus, ou a infinitude, melhor dizendo, de Deus. Quando nós pensamos também na questão do espaço, Deus também ele possui infinitude.
E aí nós falamos da onipresença. É a infinitude de Deus relacionada ao espaço. Deus transcende todo o espaço e ao mesmo tempo está presente em todo o ser, em cada ponto do espaço. Isso aqui é importante. Deus transcende o espaço e ao mesmo tempo ele está presente em todos os pontos do espaço. Alguns textos que mostram essa verdade. 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 26 e 27. Primeiro livro dos Reis, 8, 26 e 27. Está escrito assim: Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. Mas, de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Né? Então, é Salomão criando um lugar para Deus habitar, mas ao mesmo tempo vendo que isso, num certo sentido, ele não é algo possível. Porque, segundo ele mesmo, guiado pelo Espírito Santo, né, eis que os céus e até o céu dos céus não podem conter, quanto menos essa casa que eu edifiquei. Né? Se Deus não condescendesse, né, em estar com o homem, né, não seria possível esse contato. Né? Deus vem habitar conosco, mas é claro que Deus não habita, usando esse texto mesmo, em templos feitos por mãos humanas. Isaías capítulo 66, 1, está escrito assim: Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Deus não é só soberano e possui infinitude no que se refere ao tempo, que foi o tema passado, mas também é infinito no que se refere ao espaço. Outro texto, Salmo 139, 7, 10. Salmo 139, 7, 10. Está escrito assim: Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins da terra, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Deus é infinito no que se refere ao espaço. Outro texto, Jeremias 23, 23 e 24. Está escrito assim: Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Né? Outro texto que deixa bem claro que Deus possui infinitude naquilo que se refere não somente ao tempo, mas aqui na questão espacial. Atos 7, 48, 49. Lá está escrito assim: Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. Relação com o texto que nós acabamos de ler. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Né? Fazendo relação lá com o texto de Isaías, que nós lemos, Isaías 66. E o último texto, Atos 17, 25 28. Atos 17, 25 e 28. Lá está escrito assim: Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, vou até repetir o 28, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Deus é infinito em seu ser, não somente no que se refere ao seu poder infinito, não somente no que se refere à questão temporal. Deus é eterno, né? Deus é sempre eterno. E também não somente naquilo que se refere à questão espacial. E nessa questão, né, na questão de estar em todo lugar, Deus é
onipresente. Ele está em todo lugar, inteiro, em todos os tempos, em todo o tempo. Não é que uma parte de Deus está num lugar e a outra parte está em outro lugar. Não. Deus está presente em todo lugar, inteiramente, todo o tempo. Então nós vimos, esses são alguns dos atributos incomunicáveis de Deus. Atributos que não encontram no ser humano nenhum tipo de analogia. Atributos que não foram comunicados a mim e a você. Hoje nós vimos a autoexistência. Deus é autoexistente, eu e você nós não somos. Deus é independente, eu e você nós não somos. Por mais que nós vivamos numa cultura que apregoa isso, nós não somos independentes. Deus é imutável, Deus possui imutabilidade. E Deus possui infinitude em vários aspectos. E nós vimos aqui. Quero terminar com algumas aplicações. De tudo que nós vimos, quais são algumas aplicações para a nossa vida que nós podemos fazer olhando para esses atributos de Deus? Em primeiro lugar, eu e você, nós somos criados por Deus e para Deus, de forma que só nele é que nós temos liberdade. Só existe liberdade quando nós estamos em comunhão com Deus. Longe de Deus, o que existe é escravidão em relação ao pecado. O ser humano sempre serve a alguém. É impossível um ser humano que não sirva a alguém. Nós sempre servimos a alguém. A questão é quem nós servimos. E quando nós pensamos nos atributos de Deus, nós temos que meditar nisso. Nós vivemos numa cultura que prega uma vida independente de Deus. Ocorre que, biblicamente, independência é morte. Independência de Deus significa morte. Na cultura caída, independência de Deus significa vida, liberdade. Biblicamente, a independência de Deus significa morte. Então, dependência de Deus é sinal de maturidade. Você sabe que você é maduro, que você está conversando com alguém madura quando essa pessoa expressa dependência de Deus. E a nossa oração é que Deus molde o meu coração e o seu coração, os nossos corações, numa dependência sincera em relação a Ele. Uma segunda aplicação que eu vejo nesses nossos estudos aqui de hoje. A imutabilidade de Deus deve nos lembrar de que Ele é totalmente confiável. O fato de que Deus não muda, o fato de que Deus sempre será fiel às suas promessas e à sua aliança, significa que Ele é um ser totalmente confiável. Usando uma frase que eu talvez tenha usado numa aula passada, todos nós, eu e você, todo ser humano, quer confiar totalmente em alguém totalmente confiável. Repito, todo ser humano quer confiar totalmente em alguém que seja totalmente confiável. Só existe uma pessoa que é assim. É o imutável Deus. Então, meditar sobre a imutabilidade de Deus deve nos levar a uma confiança completa em Deus, porque Ele é digno da nossa confiança. Confie nele. Uma terceira e penúltima aplicação é que a infinitude de Deus deve nos lembrar de que Ele é digno de toda adoração, todo louvor e toda glória. E que eu e você, que nós sejamos verdadeiros adoradores de Deus, porque Ele é infinito. Ele não é um Deus pequeno, o que seria uma contradição de termo. Ele é um único Deus vivo e verdadeiro, que é infinito na questão temporal, que é infinito na questão espacial, e nós vamos ver mais à frente, Ele é o único que nos salva. Ele é o único que nos redime. E Ele é digno de toda adoração. Que nós sejamos verdadeiros adoradores. E por fim, a última aplicação, que cada vez mais, quando nós estivermos contemplando as perfeições de Deus, o nosso tema são os atributos de Deus.
Os atributos nós vimos lá no início como definição. O que são atributos? São as perfeições de Deus reveladas nas Escrituras Sagradas, reveladas na criação, reveladas na manutenção da criação, que é a providência de Deus, e reveladas também na redenção, que ao contemplarmos esses atributos de Deus, que nós nos encantemos cada vez mais com Deus, e que esse encantamento com Deus nos leve a sermos filhos e filhas que amam a Deus acima de tudo, que amam ao próximo como a nós mesmos, que nós possamos, ao nos encantarmos com os atributos de Deus, que ao nos encantarmos com o próprio Deus, que nós possamos viver vidas que honrem cada vez mais a Deus. Antes de terminar, quero só deixar mais uma indicação. Deixei no início do programa os atributos de Deus, do A.W. Pink, e agora no final, um outro livro, né? Agora do Alistair McGrath, é uma teologia sistemática resumida aqui, Teologia Sistemática, História e Filosófica, uma introdução à teologia cristã. Tem um capítulo específico que ele vai falar sobre o ser de Deus e as suas obras. E aí vale a pena dar uma olhada nesse livro, embora o estudo de hoje especificamente nós não tenhamos baseado nele, né? Nós baseamos mais no livro do Berkhof, mas nós utilizaremos também algumas partes desse livro como base para os nossos estudos teológicos. Ok? Então hoje foi a nossa primeira parte, Atributos de Deus, parte 1. Na próxima semana, próxima quarta-feira, Deus permitindo, às 8 horas da noite, nós voltaremos com o nosso Sã Doutrina, com os Atributos de Deus, parte 2. Ok? Então agradeço você que nos acompanhou até agora. Se você não fez alguma pergunta, um questionamento, você ainda tem tempo, depois você pode colocar no nosso vídeo lá quando o vídeo estiver já editado no YouTube, e aí lá eu posso interagir com você, tá? E a gente pode ir trocando ideia e aprendendo junto. No mais, um grande abraço, que Deus muito o abençoe e até a próxima semana.